Muito boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, amém? Agora eu quero que os irmãos me expliquem essa meteorologia aqui. Olha, nós estamos lá no Rio de Janeiro. Então lá no Rio você sabe que é quente. E eu cheguei ontem em casa de Brasília e fui correr para ajeitar a mala para cá. Então um pastor amigo mandou uma mensagem dizendo assim: olha, esqueci de dizer que em Curitiba está muito quente. Não precisa trazer casaco. Aí a minha esposa, eu falei, está dizendo aqui que está muito quente. Ela disse assim, amor, não escuta isso não. Quente para Curitiba não é igual quente para nós, não. Aí ela foi e colocou um casaco lá e tal. Quando foi agora de tarde, o João Henrique, meu filho que está aqui, daqui a pouco eu achei até que ele estivesse brincando. Ele abriu lá a porta lá de uma sacada, uma varandinha que tem. Ele voltou e disse assim, olha, não vai fazer frio aqui. Aí repetiu a frase que ele tinha escutado. Não precisa trazer casaco, vai olhar lá fora. Eu cheguei, estava ventando frio, chovendo e tudo. Lá no Rio a gente fala cerração, aqui também é assim. Tudo nublado, né? Aí agora, vindo para cá, já parece que começou a esquentar de novo. Então, a gente tem que andar com um guarda-chuva, casaco e uma camiseta também, né? Porque, de repente, muda a vida. Tá certo. Irmãos, que privilégio estar aqui com os irmãos neste culto. Enquanto nós estávamos cantando ali, já senti assim tão bem, tão agradecido a Deus por estar neste culto agora, junto com os irmãos. Quero também expressar a minha admiração, carinho, respeito pelo pastor dos irmãos, que é o nosso presidente, né, dos batistas do Brasil todo. Portanto, quando ele fala, a gente tem que obedecer, porque é presidente, né? Então, a minha gratidão pela alegria de estar aqui com ele, o respeito, o carinho também, pastor. Que igreja linda, amorosa, desci ali, fui recebendo tantos cumprimentos, tanta simpatia, os irmãos preocupados porque me viram chegando ali, não sabiam que eu já tinha me comunicado com o pastor, todo mundo querendo me dar atenção, e gostei do jeito que o culto começa nessa igreja. Foram lá para cima, eu fui também. Aí, de repente, alguém disse assim, olha, nós vamos atrasar um pouco. Aí alguém falou alto lá e pediu uma das jovens que estavam ali para orar. E para começar a comer. Ela orou, mas falaram um amém tão fervoroso, pastor, que aí alguém depois disse para mim, o culto vai demorar. Eu falei, não, já começou o culto. O culto aqui começa com comunhão. Que bênção, meus irmãos. E eu quero convidá-los a leitura da palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Também eu revi o pastor José Antônio, antes aqui do culto, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, em 1994. Então, quando ele olhou para mim, ele disse assim, eu acho que eu já ouvi, acho que nós já estivemos juntos. E eu olhando para ele, pensando, eu também estou achando. Só que, nesse período, nós mudamos. E aí, quando começamos a conversar mais um pouquinho, eu me lembrei, um prazer, pastor, que Deus o abençoe. Efésios capítulo 5, eu quero convidar os irmãos à leitura do verso 1 ao verso 6. Eu disse 5? Não, mas quando eu falo 5, pode ser 4, é 4.
Efésios 4, de 1 a 5. De 1 a 6. Será que é essa água? Eu acho que está tudo bem com a água. O problema sou eu mesmo. Bem, verdade que no voo agora para cá, veio o time do Coritiba no mesmo voo. Estava um silêncio, pastor, no voo. Estava um silêncio muito grande. Eu não sei se é alguma influência disso, mas deixa isso para lá, né? Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Agora acertamos, agora entramos no caminho do acerto. Diz assim a palavra do nosso Deus: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio dessa hora, a bondade do Senhor conosco, a maneira, Senhor Deus, como nós já temos sido tocados pelos cânticos, pelos louvores, as orações, o encontro aqui com os irmãos. E agora nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez através da sua palavra. Abençoa, Senhor, o culto que está acontecendo com as crianças, que lá também eles sintam o toque do teu Espírito, o poder e a mão do Senhor. E qualquer irmão aqui, que estaria aqui, mas por algum motivo de força maior, não está aqui agora, por uma enfermidade ou algum acontecimento, que o Senhor traga a tua mão de bênção sobre ele, sobre ela, onde estiverem agora, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que a minha experiência é também a experiência de muitos aqui. Eu devo muito à Igreja de Jesus, muito. Quando eu nasci, por exemplo, antes mesmo de nascer, eu já estava na dívida. Veja só, nossa cidade, uma cidade muito pequena, e quem pudesse levar ou sair, a mulher que pudesse sair da cidade para ganhar neném, para dar à luz, na cidade vizinha, por conta dos recursos, que eram um pouco melhores, então faziam assim, na nossa rua mesmo. Minha mãe e mais duas foram levadas lá para a cidade vizinha, e minha mãe esperou 12 dias, até que eu nasci. Nós ficamos na casa de irmãos, de uma família da Igreja Batista da outra cidade. O carro que levou minha mãe comigo para outra cidade, um carro de um membro da nossa igreja, onde eu fui criado. Depois, quando eu nasci, fiquei uns dias ainda lá, um pouquinho ainda, na casa daquela família da Igreja Batista lá da outra cidade. Quando o Fusca era um carro, um carrão, aquela família tinha um Fusca, e eu fui de Fusca para casa. Voltamos no Fusca dos irmãos daquela igreja. Depois, as primeiras visitas, o povo da igreja, e a primeira visita que eu tive, que eu recebi como que um cartão, o hall de bebês da nossa igreja, as irmãs do hall de bebês, era uma organização antiga, foi a primeira visitinha do hall de bebês, e as irmãs deixaram lá um cartão, com um versículo bíblico, fizeram orações. De lá para cá, meus irmãos, a igreja está na minha vida
e eu não vou aqui me delongar, eu poderia contar muitas e muitas coisas, como, por exemplo, a minha saída da minha cidade, quando os irmãos da igreja, num domingo à noite, foram para a rodoviária para se despedirem de mim, junto com a minha família, e eu saí de lá cheio de coisas. Não era uma bolsa enorme, eu me lembro que era uma bolsa grande, mole, difícil de ser carregada, cheia de sabonete, pasta de dente, shampoo para todo tipo de cabelo. O shampoo que a pessoa tinha em casa colocou lá. Um monte de coisa, desodorante, meias, muitas coisas. E a igreja estava lá se despedindo de mim, cantando na rodoviária, uma choradeira tão grande que o motorista do ônibus perguntou para um irmão da igreja: o que está acontecendo aqui? Aí ele disse: não, é que aquele rapaz, ele está indo agora, vai entrar aqui no ônibus com o senhor vai levar ele para o Rio de Janeiro, ele está indo para lá agora. Aí o motorista perguntou para ele: mas o que aconteceu? Ele está muito grave, vai fazer algum tratamento, que as pessoas estão chorando aqui? Ele disse: não, é que ele está indo para estudar para ser pastor. Irmãos, a igreja de Cristo, eu tenho inúmeras histórias. Aqui nesse culto agora, eu tenho certeza, há pessoas aqui que são o que são, boa parte por conta da igreja onde cresceram. Profissão que escolheram, pessoas com quem se casaram, escolhas que fizeram, o caráter que tem hoje moldado na igreja, desde pequena. Irmãos, a igreja é extraordinária. A igreja é cheia de pessoas maravilhosas. Fico tão entristecido quando escuto alguém dizendo que tem gente lá fora no mundo que vive uma vida, quem está dentro da igreja é pior do que quem está fora. Quando alguém diz isso, ou é porque não conhece a igreja, ou porque não conhece quem está lá fora. Ou porque não conhece o mundo. O mundo é muito ruim, irmãos, o mundo é triste. A igreja é um lugar extraordinário, com pessoas maravilhosas, mas todos nós com deficiências. Todos. A igreja é a reunião dos deficientes. A minha igreja a começar em mim. Eu tenho as minhas deficiências, o irmão também, o outro também. E aí nós necessitamos de alguns milagres. E milagre, você sabe, só Deus pode fazer. O que Deus pode fazer, irmãos, na vida de uma igreja, nas nossas vidas, que realmente assim revela a bondade de Deus, o amor de Deus conosco. Deus pode unir a igreja. Porque somos pessoas maravilhosas, somos pessoas com virtudes, mas, irmãos, o convívio não é fácil, em lugar nenhum. Família é a coisa mais preciosa que existe, você sabe as dificuldades que existem nos relacionamentos familiares. Você escolhe uma pessoa para casar, você escolheu, e a pessoa te escolheu. Olha que coisa séria, você escolhe e o outro também escolhe. Eu não sei se alguém aqui casou amarrado. Eu acredito que todo mundo aqui que é casado, casou sem ser amarrado. O senhor faz casamento amarrado aqui, pastor? Não. Eu também nunca fiz casamento amarrado. Eu nunca fiz casamento com a pessoa com um pano na boca, amarrado aqui, e na hora que a gente perguntar, você aceita casar com fulano? Nunca aconteceu. Sempre a gente deixa a pessoa livre mesmo, e ela vem andando com as próprias pernas também. Então você veja que o casamento é uma coisa que você escolheu. E sabe qual o versículo que eu mais escutei nesse período que eu sou pastor? De noivo falando para noiva e noiva falando para noivo? Até hoje. O que eu mais escutei noiva dizendo para noivo e noivo para noiva: você é infinitamente além do que eu pedi ou pensei. Quase todo casamento tem alguma frase parecida.
você infinitamente, você mudou minha vida, você é meu tudão. Outro dia, outro dia, a noiva virou para o noivo bem fortinho. Fortinho você entende o que é? Bem fortinho. E a noiva disse para ele assim: fulano, e esse negócio está sendo transmitido aqui, né? Esse negócio não, esse culto. O culto está transmitido, mas tudo bem. A noiva disse para ele: fulano, você é meu X-tudo. O meu X-tudo. Olha só, todo mundo casa e quis casar. E disse sim. Agora, como nós temos que ter a graça de Deus para um casamento perseverar? Irmãos, na igreja não é diferente. Nós temos tantas coisas iguais, mas somos tão diferentes. Pastor Ilquias, quando eu cheguei para a igreja de Irajá, a nossa igreja é pintada de verde há muitos anos. Muitos anos. E a igreja estava precisando de uma pintura. Então resolvemos pintar a igreja. Na minha cabeça eu pensei, nós podíamos pintar essa igreja de outra cor. Só que quando eu cogitei isso em pensamento, eu percebi que se nós pintássemos a igreja de outra cor, nós poderíamos desencadear a Terceira Guerra Mundial. Teve um irmão que disse assim: se pintar a igreja de outra cor, eu vou sair da igreja. Eu falei com ele: então você vá para uma igreja verde. Você não saia da nossa igreja e procure uma que não seja verde, não. Você tem que ir para uma igreja verde, porque verde para você é tudo, é fator fundamental. Mas, irmãos, eu não critiquei a cor da igreja, nada. E aí o que aconteceu? Fomos escolher a cor, o verde. Mas qual o tom de verde? E o irmão estava muito à frente. Você sabe, quando o pastor chega muito pouco tempo assim, ele coordena muita coisa, mas ele é muito coordenado também. Então o irmão chegou e disse: pastor, olha só, eu busquei a tinta lá. Ele tinha uma função na igreja nessa direção. Ele estava fazendo o trabalho dele mesmo, mas ele disse: eu busquei a tinta lá. E eu disse: mas eu queria ver. Ele disse: não, só que eu, irmãos, tenho uma dificuldade. Eu nunca serviria para ser arquiteto, por exemplo, porque eu não consigo visualizar. Para mim, eu tenho que ver lá concretamente. Então eu disse: poderia pintar um pedacinho em alguma coisa para eu ver? Ele foi e pintou num papelão. Papelão não dá para você saber nada. Vamos colocar numa parede que tem lá no fundo. Eu disse, né? Vamos. Aí ele pintou. Irmãos, mas pensa num verde. Pensa num verde, mas um verde. Um verde assim. E quando eu olhei aquele verde, ele percebeu que eu estava estranhando. Eu estava achando verde demais. Aí ele disse assim: não, pastor, está assim porque a gente pintou agora. Depois, se der uma outra demão, e de um dia para outro, aí o verde acaba de chegar. Eu pensei: vai chegar aonde? Vai chegar aonde? Do jeito que está, já está assim. Se chegar mais, quase que eu disse para ele: não precisa de outra demão. Acho que meia demão já fica bem verde. Olha, o que aconteceu? Eu disse: não, nós vamos. Não tem outros tons lá, pede para fazer, porque eles faziam lá na latinha, e cada tom, e trazia. Eu pedi: traz os 5 tons. Irmãos, não adiantou. Quando chegou lá, ele disse assim: está vendo? Esse aí é o melhor mesmo. Ele reafirmou o que ele já tinha escolhido. E eu disse: olha, irmão, não é bom nós escolhermos isso sem umas irmãs aqui opinando. Mulher é que é bom para isso. Mulher é que é bom para isso. Vamos só ouvir a opinião de umas mulheres aí. Estava acontecendo uma atividade lá na igreja, meus irmãos, eu chamei 3 lá. Eu sei que no final das contas eram 5 pessoas para poder escolher a cor.
Irmãos, 5 tons de verde, 5 pessoas, deu um voto para cada tom. Um para cada tom. E eu disse, está vendo que dificuldade. Aí eu disse, e agora gente, qual aí vocês, é só para as mulheres, qual vocês acham aí que é o pior? Todas elas votaram no que ele tinha escolhido. Aí eu pensei, desse agora eu me livrei. Daqui para trás, qualquer um é melhor do que esse. Resumo, 4 tons de verde. E como é que concorda naqueles verdes? No final das contas, eu chamei uma pessoa e disse, escolhe um. E foi o que aquela pessoa escolheu. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que o que une a igreja é o gosto. Não é gosto. São coisas maiores. Gosto, irmãos. Nós tivemos o lanche ali agora. Uns foram logo no pãozinho francês. Outros foram logo no bolo. Outros foram numa outra coisa. Outros foram no chá. Outros no refrigerante. Outros querendo tomar café. E quem gosta de café, uns gosta mais fraco, outro gosta mais forte. Um gosta com açúcar, outro gosta sem açúcar. Outro gosta com adoçante, outro gosta com pouquinho açúcar. Como é que nós vamos pensar que a unidade de uma igreja está nos gostos? Não está. E graças a Deus que nós não gostamos todos das mesmas coisas. Você já imaginou se todos nós gostássemos só das mesmas coisas? Irmãos, o que faz acontecer a unidade numa igreja abençoada como essa? Ora, vamos voltar o nosso pensamento aqui agora para o texto bíblico. Paulo estava preso. Essa é uma das cartas da prisão. Uma prisão que Paulo teve que não foi a última. E ele então faz um pedido como prisioneiro. Você sabe que pedido de prisioneiro tende a ser pedido intenso. Lá na nossa igreja, um dos nossos pastores fazia trabalho continuamente em presídios no Rio. Um dia eu cheguei lá com ele. E o culto no presídio é assim, tem igrejas grandes dentro dos presídios. Porque eles vão se convertendo, meus irmãos, e tem lugares maiores do que esse aqui, cheio de presos em cultos. Eles têm lá dentro pastores deles lá que se destacam e se tornam os líderes lá como pastores dentro. Tem ministério de louvor, tem tudo. Quando eu entrei, meus irmãos, aquele grupo cantando, muitos cantando juntos, cantando aqueles cânticos tocantes. Meus irmãos, foi um dos cultos mais fervorosos que eu participei. Uma música que diz assim: eu quero ser, Senhor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eles cantavam aquilo, meus irmãos, mas com muita intensidade. Entra na minha casa, entra na minha vida. Meu irmão, você canta aqui, entra na minha casa, estando você solto, sabendo que você vai acabar o culto, que vai para casa, é uma coisa. Agora, você preso, com filho, lá na casa, com a esposa, com gente lá, com o perigo ao redor, você preso canta, entra na minha casa, de outro nível. É uma outra coisa. É um clamor totalmente diferente. Paulo está preso por causa do Evangelho. Então agora ele faz um pedido. E esse pedido, meus irmãos, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo. É um pedido intenso, é um rogo. É uma palavra, meus irmãos, que traz ênfase, como quem dizendo assim: o que eu vou pedir agora, não deixem de fazer. Então eu, como prisioneiro, eu rogo que vocês vivam de uma maneira digna da vocação. Então aqui, meus irmãos, aparece algo especial. Deus realiza, Deus faz o milagre da unidade da igreja. Sabe por quê?
porque Deus chama-nos para a dignidade, para uma vida digna. Então preste atenção, eu como prisioneiro estou rogando, eu estou pedindo, é um pedido sério, eu peço por favor, eu peço por amor ao Evangelho, eu peço de todo o coração, que vocês vivam de acordo dignamente com a vocação. Então, é o seguinte, Deus chama, Ele chama-nos a vivermos uma vida digna. A vida digna é o seguinte, irmãos, a vida digna é o seguinte, é você e eu correspondermos ao que Deus faz por nós. Porque a vida indigna é assim, você oferece um copo d'água, a pessoa toma o copo d'água e faz pouco caso de você e até do copo d'água. A vida digna, responder dignamente, você recebe o copo d'água, é grato, e você, por exemplo, dá um copo d'água também para alguém. Você está sendo digno. Sabe o que é dignidade? É você pedir uma menina para namorar, e os pais permitirem, e os pais abrirem a porta da casa, e você entrar dentro da casa, e você respeitar a casa. Você está agindo dignamente com aquilo que lhe foi concedido de privilégio. Uma pessoa, neste caso, que age indignamente, como seria, pastor? Seria assim, você recebe a permissão para entrar na casa de uma pessoa, para namorar uma pessoa daquela casa, e lá dentro daquela casa, você começa a jogar um contra o outro, começa a jogar a filha contra o pai, a filha contra a mãe, daqui a pouco o fruto daquele namoro é uma confusão familiar. Quem chegou e entrou dentro da casa e foi permitida a sua entrada, sentar no sofá, participar de um lanche, fazer um passeio com aquela família, jantar, almoçar, tomar café, etc, etc, porque genro dá um prejuízo enorme aonde ele entra, porque parece que tem um espírito devorador. Não é verdade? A pessoa entra, senta naquele sofá, muda de canal. É uma experiência tremenda para quem recebe. E às vezes é recebido com toda educação, mas o que ele traz? Ingratidão, inveja, coloca aquela menina contra os seus irmãos, contra a sua mãe, não agiu dignamente. Irmãos, em resumo, agir dignamente, viver dignamente conforme a vocação é o propósito, é o chamado de Deus, o objetivo de Deus, o sonho de Deus, a capacitação de Deus sobre nós. Então Deus pega e nos chama para um tipo de vida, realiza uma transformação em nossas vidas e diz assim: o meu sonho, o meu objetivo, a minha mão sobre vocês é para isto. E Paulo diz então: vocês vivam e correspondam dignamente com a vocação, com o chamado, com o objetivo, o propósito de Deus. E agora, o que é viver dignamente? O texto explica. Primeiro, vocês devem viver, verso 2, sejam completamente humildes. Irmãos, não tem o milagre da unidade sem humildade. Não tem. Casa nenhuma permanece unida sem humildade. Onde só tem arrogância, só tem desunião, só tem briga, só tem guerra. Igreja nenhuma subsiste com orgulho, com arrogância. Nós precisamos, na igreja de Cristo, entendermos que nós estamos todos aqui pela graça, misericórdia, o favor de Deus, a bondade de Deus, e não por nós mesmos. Nossa igreja, meus irmãos, outro dia acabou um culto, uma mãe veio falar comigo. Ela tem um filho, já adulto, com certas dificuldades. Ele tem algumas deficiências. E durante o culto,
ele adulto, tem um comportamento que chama às vezes atenção. E ela veio falar comigo, ela era assim um pouco nova em nossa igreja, e ela falou comigo: pastor, eu venho aqui sempre com meu filho, e queria perguntar se ele incomoda o senhor. Eu perguntei: por que você está perguntando? Não, porque ele tem uma certa deficiência. Eu disse para ela assim: então ele veio para o lugar certo. É aqui mesmo que a senhora tem que trazer ele. Ela disse: por quê? Eu falei: todos aqui somos deficientes, todo mundo. A senhora veio para o lugar certo. É aqui mesmo que ele deve vir. Porque aqui é a deficiência dele, com a minha, com a da minha esposa, com os meus filhos, com dos outros, com as outras aqui, com esse. Tudo onde a senhora olha aqui é só deficiente. Aqui não tem nenhum que não tenha. A senhora deve trazer para cá mesmo. Às vezes a pessoa, meus irmãos, teve uma infelicidade na vida, teve um tropeço, uma falha séria, ela mesma quase que destrói a sua própria vida. Aparece na igreja, é lá mesmo que é o lugar dela. É lá mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é o lugar dos que foram tocados pela graça de Deus de uma maneira tão grande, que eles se tornam humildes. E onde há humildade, há recomeço. Onde há humildade, há perdão. Onde há humildade, há reconhecimento de erro e conserto. Porque sem humildade, nós achamos que o culto é até para nós. Tantas coisas, irmãos, acontecem na nossa igreja. Eu falei o caso aqui, por exemplo, do que eu pensei assim, em mudar a cor. Eu só pensei, irmãos. Eu fiquei pastor da igreja 15 anos, para um dia eu falar numa reunião que eu não gostava da cor verde. 15 anos. 15. Mas falei também sem a menor intenção de mudar. Porque eu não gosto, mas se você me perguntar agora: pastor, vamos mudar? Eu falo assim: não vamos não. Sabe por quê? Porque eu já compreendi. A igreja é um ponto de referência, pastor. As pessoas falam assim: não, vamos encontrar lá perto da igreja batista, uma igreja grande, verde. Todo mundo fala que a igreja é verde. E você sabe que esse negócio de cor, por exemplo, não é isso que tira ou coloca vida na vida da igreja. Se trocar esse piso aqui, se trocar isso aqui, se trocar esse teto, se pintar de outra cor, não sei. Irmãos, o que importa é o que está dentro de nós. É isso. O resto é glacê. O resto é glacê. O bolo mesmo é aquilo que está dentro. Se o glacê é rosa, branco, alaranjado, qualquer outra coisa assim, isso não importa muito. Humildade. A igreja, viver dignamente, é o andar humilde com o Senhor e olhar para os irmãos humildemente. Uma outra característica, meus irmãos, que Deus coloca e abençoa e pede para que nós tenhamos, para andarmos de modo digno, porque senão seremos indignos, é docilidade. O texto diz: sejam completamente humildes e dóceis. O que é uma coisa dócil, irmãos? Manso. O dócil, irmãos, também ele é ensinável. Sabia disso? O que é uma pessoa ensinável? É uma pessoa que para aprender e ela recebe a orientação. Essa semana, um pastor amigo meu, nós acabamos uma reunião que estávamos participando, ele disse: eu quero te falar uma coisa, mas eu não quero que você fique chateado. Quando é assim, você já sabe. Posso te falar uma coisa, mas você promete que não vai ficar chateado? Aí você já sabe. Eu disse: pode falar. Não, mas eu posso falar mesmo? Pode falar. Aí ele disse: olha, tenha cuidado com isso assim, assim. Isso assim, 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 assim. Eu olhei para ele e disse: não, pode ficar tranquilo, pode continuar falando. Porque aquilo que ele estava falando é só para o meu bem. Só para o meu bem. Você já notou quantas vezes na igreja
nós recebemos um ensino, em vez de nós recebermos aquilo para o nosso bem, nós reagimos como se aquilo fosse mal para nós. Na sua família, talvez no seu trabalho. Irmãos, sermos dóceis é sermos também ensináveis. Alguém pode trabalhar conosco. Coisa triste é quando alguém diz assim: não adianta ninguém falar. Não adianta ninguém falar. Você corta todas as pontes. Ninguém consegue se aproximar, ninguém consegue chegar. Ninguém consegue falar, ninguém consegue corrigir. Se tocar naquele ponto, acabou. Destruiu. Irmãos, uma vez eu estava numa viagem, convivendo mais ou menos uns 15 dias com as mesmas pessoas, aquele grupo, aquela caravana, e uma pessoa foi se destacando desde o início, por causa de um modo de comportar-se assim, que estava chamando a atenção. Aquilo não estava bonito, não estava bom aquilo, a maneira como a pessoa agia. Lá pelas tantas, irmãos, lá pelo final da viagem, assim, 13º dia mais ou menos, já estava quase acabando aquela viagem, e alguém disse, reuniu lá um grupo lá de 3 pastores, eu fui convidado ali para, e a pessoa disse assim: vamos falar com fulano sobre isso, porque olha que coisa, isso não fica bem para ele, isso não abençoa a vida dele, fica chato, você está se comportando assim perto de nós, imagine longe. E todo mundo ali disse, realmente, por questão de amor a ele, alguém precisa falar. Irmãos, um corajoso lá se candidatou, e foi com a maior doçura, com o maior carinho, mas meu irmão tomou um fora de um tamanho, mas tomou um fora tão bem tomado, e depois que ele tomou esse fora, ele descobriu outros que tomaram fora por causa do mesmo motivo. Sabe o que é que concluiu-se? Neste ponto, esse irmão tão querido, ele não tem cura. Ele não tem cura porque ele não aceita tratamento. Irmãos, o meu avô faleceu, e eu me lembro bem, tive uma relação muito forte com meu avô. Meu avô, mineiro, da roça. Mas pensa num homem gente boa, irmãos. O meu avô era um gente boa total. Meu avô era um gente boa, contador de caso, brincalhão. Meu avô era tão gente boa que ficava com um prato de comida na porta da casa. Passava pastor Ilquias, amigo dele lá, eu me lembro, Sou Francisco, por exemplo. Sou Francisco passava lá do outro lado, meu avô com um prato de comida na mão e dizia: ô Francisco, vem almoçar comigo. E o Francisco vinha, meu avô ficava numa alegria. Tinha um tal de São Acácio, me lembro do meu avô: ô Acácio, vem comer comigo aqui. Sentava na porta assim, na porta da casa, ali na calçada, e comia com o São Acácio na porta da casa. Meu avô não era crente, pastor podia ir para a casa dele lá, porque minha mãe crente, meu pai, um tio crente, levávamos muito pastor lá. Meu avô pobre, mas nunca faltou comida, parecia, a gente ficava espantado, eu ficava espantado com aquilo. Todo mundo comia na casa do meu avô. Mas pensa num homenzinho teimoso. Meu avô uma vez pegou uma carona de carro e passou mal dentro do carro. Nunca mais aceitou andar de carro, só andava a pé. Olha que dificuldade, irmãos. Aí foi sentar dentro de casa, num banquinho que a minha tia com todo carinho deu. Mas existe banquinho que não pode ser para idoso. Ele sentou, o banquinho virou, ele quebrou o fêmur. E agora dificuldade para levar meu avô no hospital. Mas eu tinha um tio muito joia, e junta daqui, junta dali, leva meu avô para o hospital. Chega no hospital, o médico disse: o senhor tem que operar o fêmur. Ele disse: muito obrigado,
eu vou voltar para casa e vou pensar. Pastor Ilquias voltou com o fêmur quebrado, não aceitou operar, não aceitou voltar no hospital, não aceitou nada. Viveu o resto da vida em cima da cama com o fêmur quebrado. Não aceitou tratamento. Eu me lembro dele segurando a perna e mexendo com a perna. Meus irmãos, docilidade tem a ver com aquele espírito que recebe docemente para crescer. E docilidade também tem a ver, não apenas com ser amoroso, mas falar amavelmente. Você já viu aquela pessoa que é amorosa, mas é brava demais? Você já viu a pessoa que gosta, ama a igreja, mas assim exaspera? Não ajuda a igreja a ser unida. Nós, meus irmãos, só um milagre mesmo de Deus, só Deus que faz isso. Traz o espírito de humildade e docilidade. E aí, eu não posso me estender mais, fala sobre paciência. Por quê? Porque diz, sejam pacientes, suportando uns aos outros. A igreja só existe porque tem crente tem crente paciente. Tem gente que é muito apressada, irmãos. Olha, a paciência na vida de uma igreja é um negócio fenomenal. Sabe por quê? A coisa muito séria que acontece na igreja é transformação de vida. E às vezes Deus começa uma obra na vida de uma pessoa e vai realizando aquela obra, a pessoa chega no ponto, meus irmãos, depois de uns 5 anos, às vezes depois de uns 10 anos, alguns 6 meses, alguns 15 dias, mas alguns 20 anos. Então é a paciência no sentido de esperar Deus agir, entender que é assim. Então sejam pacientes. Porque quando você perde a paciência, você resolve agir na força do seu braço. Igreja nenhuma acontece na força do braço humano, irmãos. Ninguém converte ninguém. Ninguém faz ninguém mudar de ideia. A Bíblia diz que é Deus quem faz o querer e o realizar. Agora lá na igreja, outro dia, no final do culto, domingo, eu fui cumprimentar um pessoal assim, e aparece um jovenzinho da igreja, adolescente para jovem, ele é bem moreninho, e ele deixou a barbinha um pouquinho, tem uma barbinha meio fraquinha ainda, mas uma barbinha assim, a barbinha que ele tem lá, na força dele, ele pintou a barba de louro, pastor. E ele é bem moreninho, assim, bem moreninho mesmo. E então ele está moreninho, mas com aquela barbichazinha assim, que não é uma barba assim, tipo daquele irmão ali, não. É uma barbinha assim, bem ainda iniciante. Mas está aquela coisinha brilhando assim. E eu estava com a mãe e com o pai, e veio ele, a namorada. A mãe olha para mim e fala, pastor, ô pastor, o que o senhor está achando disso, pastor? Aí a pessoa, eu não gosto que faça isso. Ó, pastor, chama a atenção dele. Não. Eu disse, ele está lindo. Falei, ele está lindo. Por que eu falei, ele está lindo, irmãos? Assim, com os olhos da fé. Os olhos da fé. Disse, ele está lindo. Aí ele ficou todo sorridente, a namorada do lado disse, ele está lindo, não está, pastor? Falei, sempre foi. Sempre foi. E nunca vai deixar de ser. Aí a mãe perguntou de novo, e o que faz, pastor? Eu disse, deixa isso para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Sabe por que eu disse deixa para lá, irmão? Porque aquilo é um faniquito.
Os irmãos usam esse nome aqui, usam essa palavra? Os irmãos não sabem o que é faniquito, não? E agora para explicar faniquito? Você? Ah, gente, tem que alguém me ajudar. Explica amanhã, quer dizer, encerra logo, pastor, deixa isso para amanhã. É inteligente esse irmão, rapaz. É melhor deixar para amanhã, eu já entendi. Então, irmãos, vamos deixar todo o restante para amanhã, nós já estamos acabando já. Amanhã, isso, agora ele tá, isso mesmo. Você vai descobrir amanhã o que é faniquito. Venha para o culto para descobrir o que é faniquito. Eu disse, isso é uma coisa de criança, uma coisa que deu na cabeça, daqui a pouco para com isso. Porque eu pensei comigo, ninguém quer ficar igual esse menino, tá? Nem ele. Ninguém quer. Ele não é possível que ele está achando que aquilo está top. Ele está se vendo. Mas é uma coisa de momento, vai passar. Paciência. Paciência. E aí, suportar uns aos outros. Sabe o que é suportar? Dar suporte. Suportar, alguém vai trocar uma lâmpada, você vai e firma embaixo para a pessoa subir, ela troca a lâmpada. A igreja, meus irmãos, é um milagre de Deus. A unidade da igreja é um milagre do céu. E Deus pode realizar isso na minha vida e na sua vida. Aqui, eu acredito também que igual na minha igreja, e todas as igrejas, só tem deficiente. Mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que é perfeito, e que no meio das nossas dificuldades, meus irmãos, todos os dias, renova as nossas forças e nos abençoa. A nossa igreja aqui, eu estou falando assim, em tom carinhoso, né, pastor? A nossa igreja aqui deve continuar sempre unida. Agora, sem humildade, sem docilidade, sem gente para suportar, a igreja acaba, a unidade, aí vira uma outra coisa. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção para a vida da sua igreja. Quem sabe aqui, eu não conheço os irmãos, haja alguém que esteve já na vida da igreja, dessa ou de outra igreja, e acabou se afastando. Eu quero lhe convidar a voltar para o convívio da igreja, a voltar para Jesus. Talvez você diga assim, pastor, mas eu nunca abandonei Jesus. Eu não estou na igreja, mas Jesus eu nunca abandonei. Pois é, eu acredito que seu coração é um coração voltado para Jesus. Mas Jesus disse assim, Jesus fundou a igreja e orientou que nós vivêssemos nela. Então é importante a igreja para a sua vida. E se há conosco alguém que está muito desanimado com a igreja, eu queria pedir a você, não desanime. Fortaleça o seu coração. Você não dá conta de mudar a igreja. Peça a Deus para mudar você. Talvez você olhe para a igreja e veja tantos defeitos, mas eu queria lhe convidar a começar a orar e pedir a Deus para mostrar a você onde você tem que mudar. E certamente Deus vai fazer uma mudança extraordinária na sua vida. Irmãos, quando um marido começa a olhar para a mulher e começa a achar que ela é muito ruim, etc., e ele começa a orar, daqui a pouco a conversa dele muda. Ele começa a dizer assim, no início, Senhor, muda o coração dela. Se ele continuar orando, daqui a pouco ele está dizendo, Senhor, muda o meu coração. Muda as minhas atitudes, muda o meu pensamento, muda a minha conduta. Uma irmã estava reclamando tanto do marido dela no início do meu pastorado, eu era bem novinho, aquela irmã estava reclamando tanto, quando ela falava do marido e falava, eu já estava ficando com raiva daquele irmão. Porque eu pensei, meu Deus, essa irmã, ela é casada com uma pessoa muito difícil. Um dia eu fui na casa deles, irmãos, e vi aquele falatório dela dentro de casa,
mas um falatório, uma coisa inconveniente. O homem estava chegando, mal podia chegar, aí uma situação tão ruim, e eu comecei a perceber que mulher difícil. Irmãos, pela graça de Deus, alguém começou a se aproximar dela e tratar a vida dela. Um dia ela deu um testemunho. E qual o testemunho que ela deu? Ela disse assim: gente, eu já briguei tanto com fulano de tal, porque ele chegava e jogava roupa suja no chão, e esquecia aquela roupa para lá. Às vezes ele jogava a roupa lá na garagem, entrava para dentro de casa assim com pouca roupa, e eu achava aquilo tão ruim, e eu zangava tanto. E Deus começou a me mostrar que marido bom eu tenho, que marido trabalhador, homem que levanta de madrugada, volta depois de um trabalho tão difícil. E ela começou a enumerar as qualidades dele. Sabe o que foi aquilo, irmãos? Oração. Oração. Irmãos, nós temos o maior carinho pelo pastor Euquias, mas perfeito ele não é, nem eu sou, e nenhum é. Nenhum é. Pode acontecer até no coração de um crente uma certa dificuldade com o pastor, às vezes até uma antipatia, uma coisa colocada pelo diabo, sabe, irmãos? E tudo que o pastor faz parece que está errado para aquela pessoa. Eu fui pregar numa igreja, pastor, que tinha uma água igual essa aqui, ó. E aí, claro, o pastor estava pregando, tomava água, eu pegava e tomava água. Uma pessoa na igreja com uma antipatia tão grande do pastor, colocou nas redes sociais: é um absurdo. Nossa cidade passando o problema com água que tem passado, e você chega na igreja, tal pastor que só aceita tomar aguinha mineral. Será que Jesus se agrada disso? Irmãos, o pastor, coitado, aquele assunto da água mineral, lá na minha igreja também tem copo assim, ó. Mas é porque é fechado, é porque é mais prático. Não é porque o pastor acha que ele tem que tomar água melhor que os outros. Mas e agora, para convencer aquela pessoa? Ela estava procurando uma oportunidade. Porque a maioria dos crentes, meus irmãos, se pudesse, trazia a melhor água para o pastor. Não é porque o pastor é melhor que os outros, não, mas é por carinho, porque quando a gente ama, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tem tanto prazer daquela pessoa desfrutar de alguma coisa boa. Eu já senti vontade hoje de levar doce que eu comi aqui para casa. Eu já senti vontade de levar coisas, igual você também, porque você tem o maior prazer de ver as pessoas que você ama tendo coisa boa, mas quando você não está bem, nada fica bem. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e volte amanhã para nós tratarmos do faniquito. Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor complete a Tua palavra, que o Senhor, com a Tua graça, com Tua misericórdia, Teu amor infinito, crave as Tuas palavras em nossas almas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.